Olá, boa noite. Voltamos então para mais uma live com um bate-papo sobre a relação analista analisando. E a ideia hoje, olá, vamos ver se está todo mundo me ouvindo. O Carlos também já vai entrar. Vamos aguardar o Carlos. Olá. Oi, Carol, boa noite. Agora deu, né? E aí, tudo bem? Tá me ouvindo agora? Uhum, tudo certo. Mas acho que deve ser o meu fone de ouvido, então. Ah, tá. Depois a gente verifica esse teste. Bom, hoje temos um desafio, hein, Carlos? Em tanto, né? Conversar É, sobre a relação analista analisando. Algumas pessoas me questionaram, né, sobre essa terminologia. E aí a Clarice publicou alguns textos, né? E eu acho que, para além dessa discussão, né, se é terapeuta, psicólogo, se é analista, a gente sabe que tem uma aí de formação, né? Eu acho que nós vamos, hoje, não vamos ficar muito nessa questão da terminologia, porque eu acho que a ideia é pensar muito nesse lugar de alguém que escuta um outro alguém que fala, né? Eu acho uhum. que vai ser a nossa postura, né? E você publicou um texto, dois textos na Clareira, né? Que eu achei interessante, pelo menos a leitura que eu fiz, Carol, que você levantou dois pontos ou duas oposições que talvez eu ache interessante a gente pensar, que você levantou a questão do cliente e do paciente, que é aqui, a questão aqui, como você falou, a gente não vai discutir as terminologias em si, mas para a escuta analítica, o que elas implicam em alguma medida. Então, assim, não sei se você quer apontar alguma coisa antes. Não, pode falando. Tá, eu pensei em duas coisas assim. Parece que a posição, vou chamar de posição entre cliente e paciente, elas nos convidam a refletir sobre dois lugares da resistência, né, em que se dá o campo analítico, né? A resistência ao tratamento, a resistência ao processo de melhoria, seja lá o que isso possa significar para a pessoa, de atenuação, desarticulação dos sintomas, enfim. Por quê, né? É interessante o que você coloca lá, como assim, algumas pessoas preferem falar cliente porque tem uma posição tanto mais ativa, pressuposta. Uhum. Então, a pessoa está indo lá de uma maneira assim, um pouco mais, supostamente mais implicada para resolver o seu problema, porque ela está, de alguma maneira, investindo o seu dinheiro, o seu tempo e o seu, enfim, sofrimento a um serviço, né? Sim. E só que eu fiquei pensando, né? Você põe a contraposição da ideia de que o processo, pelo menos como a gente entende, né, dentro da psicanálise, mas isso não necessariamente se encerra na psicanálise, é a ideia de que não é simplesmente um serviço que a gente está vendendo, né? E talvez a ideia de que a imagem de que isso seja um serviço sendo comprado se traduza muito mais em passividade do que a gente pode imaginar. Porque a pessoa se distancia dentro de uma ideia de Uhum. que o outro vai me dizer, de alguma maneira, como é o trabalho que deve ser feito e o que eu tenho que ir, para onde eu tenho que ir para poder me melhorar, né? Então, ou para mim avançar. Uhum. E para a oposição, a ideia do paciente se traduziria assim em alguma posição mais crítica, dentro de alguns argumentos dentro da psicologia clínica, de que o paciente está numa posição apassivada, em que ele está esperando ali, como tem aquela referência um pouco médica, né? Então ele está ali para ser aplicado a ele, pelo outro, uma medicina, um conhecimento que vai tirar ele daquele lugar. Assim. Sim.
assim, com essas duas questões, eu pensei nessas duas oposições, duas posições, né? Duas posições e oposições. Da resistência do paciente e do vínculo terapêutico, né? Talvez depois a gente pode pensar mais. Por enquanto, eu estou pensando aqui só na parte do analisando, como você falou, né? Do paciente ou do cliente. Depois a gente pensa, talvez, no analista e no vínculo, né? Porque eu acho interessante a gente, pelo menos, discutir essas coisas, no sentido da psicanálise, porque você traz a ideia de analisando, assim, né? Uhum. E eu fiquei imaginando, e aí é uma pergunta mesmo, assim, se para além dessas duas posições, o lugar de analisando, ele não é uma conquista, ele não é algo a ser conquistado. Porque eu posso chegar como cliente ou como paciente e ir transitando desses lugares. Mas será que enquanto posição de analisando o analisante, não há aí um lugar assim que não está dado. Assim, eu preciso conquistar isso, é um trabalho. E é claro que isso não está só no lugar do paciente, né? Sim. Depois a gente pode conversar, isso também tem muito a ver com a forma como o analista opera, ou o terapeuta opera, o campo analítico. O que você acha? Eu acho perfeito a sua pergunta e essa perspectiva que você traz, Carlos, porque de fato não é todo mundo que entra em análise, né? Então, a partir do momento que a gente pensa que algumas pessoas podem estabelecer uma relação com um profissional de uma maneira bem pontual para tratar um único aspecto, talvez essa pessoa esteja mesmo na posição de cliente ou de paciente. Mas o analisando, de fato, eu concordo, é uma posição a ser conquistada, porque entrar em análise não é algo qualquer, né? Eu entendo que no texto pareceu bem simples, né? Porque eu coloquei, bom, então a pessoa tem que interessar, analisar-se, né? Mas a postura de analisando o analisante, de fato, ela vai ser conquistada e realmente você colocou também, né? Depende do trabalho do analista, né? Às vezes um profissional pode atender pacientes, né? Uhum, Sabe que tem algumas pessoas que ficam talvez acomodadas ou fixadas nessa posição de quem adoeceu e sofre, ok, nós respeitamos o sofrimento, mas também não quer se livrar do sofrimento, né? uhum, uhum. E aí que tá, né? Você ia falar mais alguma E coisa? eu ia dizer que o cliente, a gente também sabe que às vezes algumas pessoas procuram um profissional e ficam na posição de cliente porque também aguardam algo que está pronto, né? O Uhum. cliente quer o serviço pronto, né? Então, é isso. Porque eu fiquei imaginando também a tradução disso dentro de uma percepção mais analítica da resistência, né? Uhum. De que, assim, me ocorre algum... Isso é bastante comum na análise, pelo menos na clínica que aparecem os clientes, os pacientes, os clientes, os analisandos para mim, né? De que, por exemplo, a posição lá do cliente pode se traduzir num movimento de resistência, na medida em que é muito comum, às vezes, eu ouvir comentários do tipo assim: olha, eu já fiz outras terapias, eu já fui em outros psicólogos, e agora eu estou percebendo que tem questões que lá, enfim, em outros vínculos, eu percebia que tinha ali coisas para mim trabalhar, Uhum. eu ia percebendo, só que o estilo do trabalho ali
visava outras questões. E eu achava um pouco aliviante, porque eu percebia que as questões mais importantes, mais difíceis, não eram percebidas ali. Aí tem algumas coisas, né? Primeiro ponto, esse tipo de comentário, ele vem carregado pelo que a gente chama de transferência e uma idealização da figura do analista. Para o analista é uma delícia, de alguma maneira está me elogiando em detrimento de outros profissionais. Mas a gente tem que ter um jogo aqui de pensar que lugar que isso está na relação terapêutica, né? Mas porque eu fico pensando que, tudo bem, e aqui a questão não é que a resistência eu foi vencida porque o analista Carlos fez o trabalho mais eficiente. Mas eu devolvo, muito como eu devolvi esse tipo de comentário, do tipo, mas naquele momento, talvez você não estava no tempo mais propício para poder pensar essas coisas, né? Talvez você precisou amadurecer essa questão para poder hoje chegar aqui e falar disso. E aquela pessoa, ela proporcionou para você um campo de relação que te fez operar algumas dimensões para poder aliviar aquilo em alguma medida, né? E muito provavelmente vários pacientes passam por mim também, e provavelmente você deve ter essa experiência, Carol, de que não é que naquele momento eles não estão na condição de entrar em análises, né? De o que a gente está chamando de entrar em análise? Talvez a gente pode definir alguma coisa assim. É do sujeito se confrontar consigo mesmo a partir dessas questões mais difíceis, mais duras, em que ele vai descobrindo ao longo do processo. Os desprazer, né? Só que o trabalho analítico, ele tem uma porção de trabalho terapêutico, porque me parece que na medida em que ele entra em contato com questões mais complexas, os seus complexos, né? Sim. Suas angústias, ele pode desarticular e a partir enfim, de movimentos, desarticular a intensidade com que aquilo se apresenta na vida dele, né? Bom, eu fugi um pouco, mas eu estava pensando na questão da resistência, né? Quanto que a questão da resistência, ela pode apresentar tanto no lugar que está do cliente, que supostamente é mais ativo, que está ali procurando resolver algo, mas ele chega com uma questão que, no desenrolar da coisa, vai se transformando naturalmente em outras questões. Uhum. E ele quer voltar para aquilo porque ele comprou, né, o serviço para resolver aquilo, o medo, sei lá, da barata. Mas pensando sobre isso, ele vai chegando em outras questões. Sim. E, de repente, a gente vai apontando isso e ele não está ainda suficientemente confortável para ir naquela direção e que ainda pensar no seu lugar de cliente, né? Ou do paciente também, né? De estar ali e muito apassivado em alguma medida, no sofrimento profundo de angústia, de tristeza, geralmente, né? Sim, de agonia, de enlouquecimento no sentido de não estar dando mais conta e estar numa ansiedade tremenda. E continua indo ali e também não toma uma posição mais ativa, né? Por quê? Porque demanda um tempo, a pessoa precisa daquele tempo. Não sei se foi claro. Eu fui te ouvindo e fiquei pensando que talvez você está trazendo uma dimensão, Carlos, de que a relação analista-analisando, ela não é linear. Ela não está pautada unicamente numa única forma de trabalho e num único sentimento, ou seja, como se fosse uma relação que ela tivesse um molde, né? Isso. E ela não tem com o mesmo é o mesmo analista para diferentes analisandos e analisantes, né? A gente pode usar, mas durante todo o processo e aí eu vou pensar, né, que em alguns momentos me parece que o analista nessa relação pode estar num lugar de amigo, né? Quantos analisantes ou pacientes procuram, né, um profissional, mas me parece que às vezes o andar da carruagem toma aquela relação como se fosse amizade.
É claro que você pode pensar, isso é bom, isso é ruim, isso é necessário, depende da caminhada, do caso. Mas, enfim, eu vou citar vários exemplos, né? Eu acho que às vezes essa relação, ela não é linear justamente porque ela traz esse desafio, né? Ora parecer uma certa amizade, ora parecer uma pessoa conselheiro, um orientador, ou uma pessoa que tem muita paciência para ouvir e escutar alguém e outras pessoas não têm, porque aquela pessoa só fala de um único tema, de um único problema. Uhum. Uma relação um pouco de pessoas que estabelecem ou aguardam, né, uma bronca. Então, assim, o tempo todo, né, essa relação ela vai ser atravessada por N sentimentos, por N possibilidades, assim, de lugares, né, em que Uhum. os profissionais vão ocupar e os analistas, os analisandos vão ocupar, né? Então, ela não é linear, em É. hipótese alguma, né? É interessante isso mesmo, perceber. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, pode falar. E eu acho que é desse lugar que veio, né? Porque nós colocamos na clareira as perguntas, né? A pergunta e vieram algumas respostas do como as pessoas enxergam essa relação, né? E a maioria trouxe o estabelecimento de vínculo, de confiança, né? E aí me parece que esses possíveis lugares que vão ser tratados, né? Entre amizade, conselheiro, autoritário, bronca, Paciente, né? e paciente, o que une, né, e que talvez fique aí como ponto central, né, é o lugar que a confiança talvez consiga manejar ou mediar, sabe, esses lugares, né? E o que eu quis dizer, né? Uma confiança que está pautada num trabalho, né? Eu confio isso que eu falo para um outro que me escuta e que isso não vai ser julgado, isso não vai ser olhado com preconceito, né? E, Uhum. claro, né? Isso pode ser pensado, né? Vamos pensar sobre isso. Aí você me lembrou também da frase do Freud, que a gente colocou lá também, que a relação do analista se baseia num vínculo, numa relação em que há um amor pela verdade, ele fala, né? Uhum. E o que que é esse amor, o que que é essa verdade? Eu acho que isso é um ponto crucial pensar, né? Porque na medida, eu acho que a gente vai estabelecendo essas oscilações de lugar, vários papéis que o lugar, que um quadro terapêutico, analítico pode viabilizar, é poder dar o acesso depois à verdade, né? E o que liga isso é o amor mesmo. O amor faz a ligação. O amor, no sentido do amor à verdade, do amor a... Enfim. E eu pensei nessa questão da verdade no sentido de pensar na verdade do desejo. O que está em voga? E o que é esse desejo? Né? Esse desejo pode ir contra questões morais, pode ir contra o que o outro espera de mim, o que Sim. o outro vai pensar, pode ir contra o que eu penso de mim mesmo, o que eu idealizo de mim, o que eu construí para mim como um ideal de eu, aquilo que eu quero ser. E eu acho que esse amor à verdade que o Freud trabalha a vida toda na psicanálise, uma ideia de que tem uma dimensão ali do desejo que ela é conflituosa. E ela se traduz em limites também. Eu Uhum. poder assumir os limites da vida e das minhas idealizações, parece que o vínculo entre analista e analisando
pode ser algo eficiente para pensar esse lugar em uma medida, né? E é claro que isso não significa que uma análise pode resolver tudo, nem é essa a proposta, é ser bem resolvido, né? Ajudar eu ser uma pessoa melhor. Não, às vezes a análise vai te ajudar você a aceitar ser um pouquinho mais ruim também. Assumir que não dá para ser bonzinho o tempo inteiro e você nem quer isso, mas sofre porque não suporta a ideia de que você pode ser de outra forma. Mas eu acho que tem um ponto aí crucial também, né, Carlos? Me parece que para essa relação ser construída e ela também, de alguma maneira, se manter, né, é necessário que aquela pessoa que procura o profissional, pelo menos idealize ou imagine que o profissional sabe alguma coisa. Aí você entrou num ponto muito legal. Eu acho que, assim, por mais que a gente sabe que uma relação analítica não vai resolver tudo, não vai dar as respostas, se uma pessoa não apostar, né, que o outro sabe, eu acho que é muita relação, eu vou fazer um paralelo com a relação aluno-professor, né? O aluno só tem curiosidade por ir até a aula ou assistir um curso, uma aula, porque ele acredita que aquela outra pessoa sabe algo que ele não sabe. Uhum. Então, assim, eu acho que é um mecanismo importante. Claro que vai do profissional ocupar ou não esse lugar. É claro que o profissional não pode dizer, bom, eu sei tudo, vem aqui que eu vou resolver, né? Talvez a gente pode colocar esse lugar naquelas oscilações que a gente comentou, né? Isso. Então, às vezes ele é essa escuta amiga, às vezes é essa escuta mais intensa, às vezes é aquele lugar do sujeito que sabe, e aí eu vou, né, como um oráculo, perguntar para ele qual é o significado disso. É interessante que você conta. Sim. E é interessante pensar, né, que a relação também analista analisando, ela não é eterna, né? E isso que é muito interessante. Às vezes eu escuto, né, de algumas pessoas assim, nossa, mas como assim eu não vou mais ver, eu não vou mais conversar com aquela pessoa que ficou 2, 3 anos me ouvindo, né? Ou o inverso, né? Alguns profissionais dizendo, nossa, essa pessoa está na minha agenda há 5 anos, né? Tal horário, tal dia da semana. Como assim, né? E é interessante a gente pensar que acho que um dos efeitos da relação analista-analisando também é entender o ciclo. Não sei se a palavra é boa, mas o trabalho tem um limite também, né, Carlos? Ele é um movimento, né, Carol? Pensando assim, ele vai produzindo efeitos, ele vai assim desarticulando coisas, amarrando outras, e uma hora isso se esvazia, uma hora isso se transforma em outra coisa, uma hora isso se transforma enfim, muda as coisas, né? Eu acho que isso em alguma medida, um processo também que muitos analistas teorizam em cima disso. A ideia de que a transferência ela tem um fim. Né? Transferência é esse vínculo que é necessário, em que eu pressuponho que o outro saiba de alguma coisa e às vezes o outro sabe alguma coisa mesmo, porque ele estudou alguma coisa, ele também fez a sua experiência de analisante, então alguma coisa ele sabe, ele pode compartilhar, ele pode transmitir, ele pode enigmatizar, se eu posso inventar essa palavra agora, né? Tudo construir enigma. Então, uma hora isso também tem um ciclo. Eu acho que é boa a palavra ciclo, porque eu acho que mas não é um ciclo óbvio, né? Não é primavera, outono, verão, inverno, assim, né? Ou seja, óbvio no sentido de ser evidente e de ter marcações assim que eu posso fazer uma matemática disso, né? Fazer uma teorização lógica, assim, né? A gente pode até querer construir na teoria uma lógica, né? No sentido de algumas teorias muito sofisticadas da psicanálise que tentam pensar nos tempos da análise, que são muito interessantes e muito podem ajudar como instrumental,
mas não é evidente, assim, né? É um movimento bem complexo, um fenômeno que o Freud descobriu, muito complexo, que é a transferência. É. Só responder aqui a pergunta da Andrea. Sim, a live estará disponível, ela vai ficar gravada, tanto no canal no Insta como no YouTube, né, Carlos? É, Exato. acaba que a gente coloca lá no YouTube. E aí, retomando, né, essa questão do quanto Freud vai olhar para essa relação e vai dizer que é complexo, é interessante que eu fiquei pensando que às vezes as pessoas imaginam, né, que buscar ajuda vai ser uma relação muito protegida, né, assim, como se fosse algo de um laboratório. Pelo contrário, né, Carlos, a gente vai vendo que é uma relação entre duas pessoas, dois seres humanos, e vai ter tropeços, né? Vai ter impasses. Às vezes o analista vai dizer algo que a outra pessoa não concorda, não entendeu, fica bravo, né? É. Às vezes, enfim, estou aqui pensando em inúmeras situações, né? Pode ter atrasos, pode ter remanejamento, Desentendimentos, né? desentendimentos, exato. Sim. Porque às vezes parece que é uma relação muito protegida, né? Enfim, nada vai acontecer de impasses, mas é uma relação humana como acontece nas outros meios, né? Nas relações sociais, por exemplo. Claro, com um foco e um objetivo específico, né? Mas a gente tem que pensar que são duas pessoas, né? Eu fiquei pensando que às vezes acontecem coisas engraçadas Também. e a gente morre de rir com o paciente por coisas assim que nem imaginava, né? Uhum. Você fala uma coisa e ele entende outra, e aquilo produz alguma coisa, porque a associação livre é dele. Uhum. E aqui tem um ponto delicado, a interpretação é dele também. A gente pode tentar construir uma coisa super sofisticada, uma interpretação, um apontamento, e cabe um pouco da intuição do analista, me parece, daquilo que o Ferenczi chama de um tato psicológico, para entender qual é o lugar de eu colocar aquilo, aquela fala, e que a gente às vezes só entende a posteriori, assim, depois do que aconteceu, que às vezes a gente poderia... E a gente sempre se cobra também na posição de analista. Poxa, agora que acabou a sessão me veio algo que talvez... Mas talvez não era a hora, né? Assim, Uhum. e às vezes acontece, como você falou, coisas assim, de ficar bravo, de esse desentendimento, de perceber que o analista, enfim, nossa, mas ele falou uma coisa que não faz sentido. É um movimento complexo, né? Eu gosto sempre de lembrar aquilo que o Freud fala lá no Análise Terminável. Não, né? Construções e Análise. Sim, 1937, né? 37, né? Ele fala assim, eu sempre desconfio quando eu falo alguma coisa e o paciente afirma que faz sentido. Porque pode ser uma resistência do paciente para falar assim, olha, é isso aí mesmo, vamos mudar de assunto. E ele também fala, eu também sempre desconfio quando ele não aceita as minhas interpelações ou minhas interpretações, para pensar ele pode ser algo ainda muito difícil dele assumir e então ele resiste. Mas eu sempre fico mais confiante quando eu falo alguma coisa e o paciente para, pensa e fala, eu nunca tinha pensado nisso. Poxa vida. E aquilo abre um horizonte e é muito gostoso. A gente pode ser ter uma vaidade do analista, mas é muito legal quando isso acontece. Assim, porque a gente percebe que, assim, bom, parece que está andando, porque é como um trabalho muito solitário, né, entre os dois ali, talvez uma solidão a dois, no analítico, em que às vezes a gente sente o peso de que parece que às vezes não está andando, parece que a gente se sente, assim, às vezes, assim, mesmo culpado de pensar de que parece que eu não estou conseguindo ajudar esse paciente, esse analisando. E isso, numa outra sessão acontece um movimento e você fala, ufa, parece que tem vida aqui, né? Mas, enfim, interessante. E aí eu acho que você está falando um aspecto que também nós publicamos lá, né, na Clareira,
que é os dois trabalham, né? É, Eu vejo muito como algumas pessoas tendem a procurar esse tipo de ajuda como se fosse vir tudo pronto, né? Mas aí a pessoa, o paciente, o analisando, ele vai percebendo que ele fica pensando a semana inteira, ou que ele pensa algo logo depois que ele sai da sessão também, né? Então, os dois trabalham, né? O analista trabalha por uma via e o paciente por outra, mas os dois estão trabalhando. E aí que eu acho que está, né, essa relação construída numa confiança em que os dois sabem que os dois precisam trabalhar, né? é, Então, é como se o paciente dissesse, ó, eu vou embora agora, mas aí fica aí pensando em tudo que eu te falei. E da mesma forma, né, o analista dizendo, olha, é, nisso aí também, né? é. É como se... Foi interessante a tua expressão, né? Um momento aí, um trabalho solidário, né? A dois, mas os dois estão ali confiando de que cada um vai fazer a sua parte. É. No entanto, que a gente percebe, né, Carlos, quando um dos dois, das duas pessoas, não faz parte, é quando vai havendo Um enfim, um desinvestimento, né, do desinvestimento. processo. É. Você colocou algo muito importante, Carol, que é a análise ou a sessão não termina depois do horário. Uhum. Ela começa, me parece, depois que o paciente saiu, depois que você fala, te vejo semana que vem. A análise começou ali, me parece, o processo. É claro que é talvez um tanto de exagero, mas é ali que você, é um pouquinho de tempo que você teve para construir com o paciente alguma coisa, depois aquilo vai se desdobrar ao longo da semana. E é muito curioso quando isso se engaja mesmo, porque vai, né? Sim, E sabe que eu lembrei agora, tem um texto do Freud, um texto antigo, assim, né? Dentro da obra dele, que é um texto que acho que se chama Psicoterapia, sim. 1905. Depois a gente até faz de novo a bibliografia e põe as coisas lá, né? Interessante. Ele usa uma expressão do Leonardo da Vinci, que é aquele artista italiano na Renascença, né, que o Freud era apaixonado, que era, né, era tudo. Pintava, bordava, fazia máquina de guerra, poesia. Era um gênio, né, o Leonardo da Vinci. E o Freud lembra de uma expressão dele, duas expressões, que ele faz uma analogia com o processo terapêutico, analítico, que é a expressão, né, que ele usa a ideia de que é uma via de Pore, que seria assim, é uma técnica que o Da Vinci usava, que a via de Pore é um trabalho de pondo, que Uhum. era uma das técnicas que ele usava para pintar. Então ele vai pondo pincelada por pincelada e Sim. ali ele vai construindo o quadro. O Freud o Freud é fantástico, porque ele pega essas coisas, né, de onde ele tira e traduz isso para o nosso trabalho. Faz ferramenta com isso, né? Uhum. E ele faz essa relação da via de Pore, de ir colocando, no sentido daquela posição do analista, em que ele vai colocando, ele vai apontando, ele usa um termo antigo, que hoje não faz mais sentido no trabalho, mas tem outro significado, que é uma ideia de um pouco de uma sugestão, de ir pensando junto. Olha, pensei nisso, faz sentido para você? É um pouco a ideia, a gente constrói metáforas, entrega para o paciente, talvez aquilo faz sentido para ele. Uma posição mais compreensiva, né? Entendi o que você quer dizer, parece que você está muito bravo com o que o fulano te disse. Enfim, e esse trabalho de ir pondo uma das operações do processo. E o Freud ele também ele traz uma outra expressão do Leonardo, que é a via de levare, que era o trabalho do Leonardo, em que ele também era um escultor, claro, e aí o trabalho com a pedra, você não põe, você tira, né? A pedra está ali num monolito e você vai tirando, você vai batendo a martelo e vai tirando. Uhum. E esse trabalho de ir tirando, me parece que é muito esse lugar um pouco mais analítico. É Exato. o trabalho da posição
é a conquista do analisando. Tem uma escultura que eu não sei de quem que é, que talvez ela é muito comum, ela sempre aparece. É uma estátua que é um homem, você já vê a silhueta de um homem, toda construída, e aí ele tá batendo um martelo nele mesmo. É como se ele tivesse se moldando. É a própria estátua, né? Bem legal essa imagem para a gente pensar. Porque a gente pode cair num lugar aqui, que eu vou usar um termo aqui do professor Luiz Cláudio Figueiredo, que é o vértice da análise como um vértice da... Agora me fugiu o termo. Da confrontação. Sim. Né? E a confrontação não se dá do analista para o analisando, ou do analista para o paciente, mas se dá do paciente ou do analisando com ele mesmo. Eu acho que essa é a própria definição de o que é estar em discurso analítico, em análise. É você, enquanto analisante, com as ferramentas que o analista propõe e dirige a sessão, ele ir se desconstruindo, para usar esse termo das ciências sociais, né? Para ele se desmontando, para ele ir se confrontando consigo mesmo, como aquela estátua, para entrar nessa via de levar do Leonardo da Vinci, como expressão metafórica. Ele ir se interpretando, se ressignificando. E assim, ó... Oi? Por isso que é trabalhoso. Por isso que é trabalhoso. E sabe, Carlos, você foi falando, bom, nós somos analistas e somos analisando também, né? Então, me veio aqui um pensamento na posição de paciente, né, de analisando, que eu acho que nessa relação a confiança estabelece o vínculo e o lugar, às vezes, não é nem o lugar, mas o que mantém, me parece também, essa transferência é o analisando saber que o outro vai estar ali aguardando por ele, né? Enfim, eu atendi criança, né, por 10 anos e eu lembro muito as crianças perguntando para mim: você mora aqui? Né? Aqui é a sua casa? Esse aqui é o seu quarto? Né? E aí, por que eu lembrei dessa fala? Porque eu acho que isso traduz, né, uma fantasia, um imaginário até que os adultos têm, mas eles não falam, né? O analista, ele vai estar ali, ele está fixado, né, naquela sala, naquela poltrona, e ele vai me aguardar. Realmente, o analista estará disponível, né, no teu horário toda semana. Deveria estar, né? Depende um pouco dos imprevistos, mas assim, isso é muito interessante, né? Me parece também que nessa relação analista-analisando, por isso que eu acho que a palavra confiança, né, ela é interessante porque você entrega algo para esse outro e dá para esse outro guardar, né? Então, assim, é como se o analista ficasse ali, né, naquela sala, guardando, né, tudo que foi dito e ele não sai dali, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque nas outras relações que o ser humano estabelece, né, nos vínculos sociais, familiares, você não tem certeza que o outro vai estar disponível para você, mesmo depois do horário de trabalho dele, durante o horário de trabalho, na hora da tarefa, na hora do almoço. Não é uma garantia, né? E aí parece que na relação analista analisando, eu entendo que não é uma garantia de 100%, porque, né, às vezes os horários precisam ser marcados, mas entende que isso, eu acho que atravessa também a relação. Até de estabelecer esse vínculo, porque esse outro está ali, ele está me aguardando, né? Eu acho legal isso que você trouxe, assim, porque acho que, de fato, quando a gente também consegue operar a partir desse lugar, dessa fantasia, talvez isso cria uma ponte para analisando o paciente poder, assim, construir também, estabelecer um espaço de reserva em si mesmo, de que ele pode ter algo para si mesmo
no sentido de que ele entendeu o processo analítico, né? Como se ele tivesse incorporado para dentro de si esse espaço de continência do outro, de um lugar em que eu posso assim, depositar a minha confiança. Então, em alguma medida, quando eu não tenho esse recurso, talvez o analista possa emprestar isso em alguma medida, né? E depois, quando ele consegue atravessar esse processo de se separar do analista, ele pode levar isso para suas relações externas e isso ser traduzido como alguma tolerância para poder suportar, às vezes, a ausência do outro, né? Para ele suportar movimentos em que o outro não está ali para escutá-lo, mas ele tem alguma reserva interna consigo, né? Que eu acho que pode ser trabalhado em análise a alguma medida isso. E não é nada evidente. Mas você colocou essa ideia das crianças, né? E provavelmente isso como uma fantasia dos adultos, que de fato parece que ali é a casa que é um pouco o aconchego, a casa que eu posso quebrar e eu volto na outra semana, ela está arrumada, ela está reparada de novo pelo analista. Ele suporta o analista, né? E eu acho que de uma certa forma é desse lugar mesmo, né? Quando nós comentamos que essa relação, eu acho que o jogo acabou, vocês estão vendo, né? Queima de fogos aqui. Né? Eu acho que quando a gente pensa que essa relação não vai ser linear e ela não é linear, aí é que está o papel do analista, né? De entender o que ele vai ter que manejar e como ele vai manejar, né? Justamente porque ele vai estar ali, mas aí está o papel dele, né, Carlos? Por conta de uma teoria, por conta dos estudos, e em especial por conta de um cuidado que o analista tem que ter com ele mesmo. Eu acho que a autoanálise, ela é essencial, né, para que essa relação com o outro, com o analisante, ela possa ser vivenciada muito mais pela via ética, né, do que o que às vezes a gente escuta, infelizmente, quando há às vezes uma mistura e aí atrapalha, né? Como se o profissional saísse mesmo dessa posição de analista, porque ele precisa se cuidar, ele precisa ter a própria análise, né? Porque ele vai ouvir algo que ele pode estar passando, né? Que ele pode ter vivido, né? E ali não é a sessão dele, não é o momento dele, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, às vezes acontecem situações, né, em que há uma mistura e às vezes o profissional acaba falando mais dele do que o paciente. Isso é assim, é uma armadilha, né? Que está posta e a gente tem que enfrentar ela e ter essa consciência, né? De que se eu não tiver algum recurso construído na minha própria análise e que eu preciso, né? O Freud é muito interessante lá nos últimos textos dele, Análise Terminável e Interminável, que a gente postou na Clareira, ele até abre um parênteses e fala assim, olha, eu acho que um analista, já a cada 5 anos, tem que entrar em análise, né? É claro que ele não colocou nenhum critério, coisa do tipo, mas o que ele está chamando atenção, não cai nessa história de que você fez a análise no tempo, estou bem resolvido, chafurdei no meu inconsciente e agora eu sei todas as minhas questões e agora eu posso ensinar. E isso cai exatamente naqueles 3 pontos. Por que a psicanálise ou a análise, ela é um dos trabalhos impossíveis, né? Analisar, governar e educar. Bom, governar, todo mundo quer, né? Todo mundo quer mandar, todo mundo sabe o que é melhor para o outro, educar também, né? Principalmente quando a gente tem recurso. Então, aquilo que eu acho que fizeram de errado comigo, aí quando eu tenho um outro na minha mão, eu falo, não, agora eu vou educar essa pessoa para se tornar um ser humano perfeito. E analisar também é complicado, porque todo mundo quer analisar, todo mundo quer colocar o inconsciente no outro, né? Quer interpretar o outro, mas quando a gente, enquanto analisando, tem que se colocar na posição de associação livre, por exemplo, aí a coisa é mais embaixo, assim, a gente vê o peso, e é interessante, você falou isso agora que eu me penso, Carol,
que isso também traz uma experiência que é a gente entender como que para o paciente é difícil entrar nesse lugar, se para a gente também é difícil, entrar em associação livre é difícil, né? Falar o que vem à cabeça, o que pensou, e aí a gente fica bravo na supervisão, por exemplo, que o paciente é resistente, o paciente repete. Esse é o trabalho dele, de alguma maneira, né? O seu é tentar operar isso junto com ele. Exato, exato. Porque às vezes é como se o analista, né, ou o profissional quisesse burlar esse trabalho que é dele, né, na própria análise. E é interessante também, porque eu também dou supervisão e eu acho que pela prática clínica, né, às vezes um paciente vai embora, ou ele vai embora no sentido de interromper bruscamente, né, o acompanhamento. É inevitável, né, o profissional se perguntar, mas por quê, né? O que eu fiz, né? Não que em todos os casos o profissional vai ter feito algo, né? Mas também eu acho que o profissional que não se pergunta, ele também não está atento a essa relação que ele faz parte, né? Então tem algo ali que não é dele enquanto pessoa, mas que é daquela relação que foi estabelecida e que se ele se perguntar, ele também pode aprender, né, com o que ele acha que aconteceu, né? Porque às vezes a gente não tem certeza do que aconteceu, mas Não. diante às vezes de uma hipótese você pode aprender, né? E aí que, desculpa, cara, só aí que tá o grande ponto de tanto união ou desunião nessas relações, né? Um analista manter-se nesse lugar, né, de alguém que tem a curiosidade ou tem o desejo por investigar, né? Porque o analista que sai desse lugar, eu não sei se ele consegue transmitir isso para o paciente, né? Então, assim, não que é verbal essa transmissão, mas o analista que não faz esse trabalho de se interrogar da própria postura, né, do próprio trabalho que ele está realizando, para ele pensar o que a gente chama de estudar os casos, né? Então, estuda aquele discurso que está ali sendo apresentado, como é que você vai querer que o seu analisando faça Se interrogue, né? Exato, se interrogue. Essa sua questão, assim, eu acho que é primordial, porque ela toca no ponto que eu acho que todo analista passa, ou pelo menos idealmente, para mim deveria passar, enquanto que por que eu sou analista? O que me move enquanto analista? Né? Eu acho que é uma pergunta, né, você está até escrevendo sobre isso, né, Carol? Que bom, né? Eu achei interessante, esses dias um paciente me falou, você olhou para mim e falou assim, como que você aguenta aqui todo dia ouvindo problema? Né? E ele falou com um tom bem humorado, né? Não, essa é uma pergunta clássica. E eu pensei, né? Boa pergunta. Eu não respondi isso para ele. Desenvolvi a partir disso, mas é interessante, porque olha como que isso ecoa na transmissão, no sentido de que como um espelho invertido, ele me devolve a pergunta que é de mim para comigo mesmo. Assim, por que você faz isso? Hein? Isso vem do outro. Isso né, como um espelho invertido me devolve a questão. Por que você faz isso? E eu assim, né, uma ótima pergunta, e eu acho que todo analisando ele também só consegue operar a partir daí porque o seu analista ele se interroga disso em alguma medida, não necessariamente verbalmente, né? Mas eu acho que isso é primordial. Eu concordei, porque assim, eu já ouvi também, eu já ouvi essa pergunta sendo formulada de formas distintas, né? Eu já ouvi pessoas questionando como é que você aguenta ouvir problema o dia inteiro, e eu não escuto problema, essa é uma questão. Eu já ouvi pessoas dizendo,
nossa, tua profissão deve ser muito legal, porque você fica sabendo o segredo das pessoas. Não, né? Às vezes as pessoas relatam situações que elas compartilham com mãe, pai, vizinho, enfim. A pessoa não necessariamente conta segredos, né? E ao mesmo tempo, é essa pergunta do como é que você aguenta, né, uma carga de perguntas, né? Porque todo mundo quer resolver os problemas. Inclusive, uma outra que eu acabei de lembrar, vai um pouco pela via do, nossa, as pessoas só vêm aqui contar coisas ruins, né? Desgraça. Então, a sessão de hoje eu vou contar uma coisa boa, tá? Como se até um Vou acaso. aliviar essa barra. Exato. Né? Ah, então eu vou te contar uma coisa boa. Claro que é interessante porque a gente também, como nós caminhamos ali trabalhando, é óbvio que quando o outro conquista algo, ou faz algo, né? A gente pode até brincar, vai até ganhar uma estrelinha, né? Então, assim, mas é muito interessante, porque a percepção é que as pessoas entendem de fato que são problemas, né? E que a gente só escuta coisas ruins, desgraça, né? E não é isso. Não. E os analisantes e pacientes sempre trazem questões que a gente nunca pensou também. Assim. Questões. É sempre muito interessante, assim. É instigante mesmo. Do tipo, poxa, isso é novo, isso eu nunca vi. Né? As pessoas são singulares. Isso é muito interessante. E esse vínculo, voltando à frase do Freud, né? Estabelecido a partir de um vínculo, de um amor à verdade. É isso que eu acho que esse, esse setting, né? Esse enquadre, a forma como se estabelece essa relação, ela viabiliza. É o amor à verdade. Né? Mas não é o divã, não é o óculos de analista, assim, não é a postura, não é isso que vai trazer a verdade, né? Isso é tudo semblante. É claro que é instrumento também, né? Claro. Bom, e é isso, né? Eu acho que esse amor à verdade é o amor à verdade sobre si, né? Que você precisa adentrar, mas não na sua totalidade, né? Mas em aqueles pontos que podem provocar alguma mudança na sua própria caminhada, na sua própria forma de se relacionar, né? Uhum. Bom, Carlos, acho que nós estamos caminhando para os últimos minutos. Não sei se hoje não tem pergunta. Bom, não sei se a gente conseguiria responder, né? Bom, qualquer coisa a pessoa escreve depois lá pra gente, né? Aqui, só confirmando se a gente deixou, porque às vezes entra aqui, mas não tem mesmo, não achei nenhuma. Bom, acho que aqui na reta final, né? Não sei, podemos pensar que, de uma certa maneira, não é uma relação linear, né? Que vai acontecer da mesma forma. Há decepção, há risos, entraves, mas há também trabalho, e eu acho que um trabalho que as duas pessoas se beneficiam, né? Uma no sentido de poder abarcar o próprio ser e olhar, né, para si, e o outro também, pensando aí no profissional, do quanto ele pode aprender, né, com cada situação, com cada caso, e ao mesmo tempo, né, eu acho que entendendo um pouco também das relações, né? Então, bom, eu acho que. E aí o amor é verdade, mas nós acabamos de falar, né? E eu acho que também dizer que a relação analista analisando ela pode ser pensada em outros contextos, né, Carlos? Médico, paciente. Na verdade, o Freud começa a escrever nesse contexto, né? Na relação, vixe, a professora. Professor-aluno, né? No hospital, enfim, na escola. Exato. É um trabalho de cultura, no final das contas, também. Possível. Né? Eu gostei muito dessa sua palavra, não é linear esse lugar. Eu acho que é isso. Você quer finalizar? Não, para mim, a gente pode encerrar. Eu agradeço mais uma conversa, mais um bate-papo. Carol, mais um tema muito legal que foi
indicado por uma pessoa da Tareira, que eu não lembro quem é agora, mas muito legal. Obrigado por quem acompanhou, por quem vai acompanhar depois, assistir no YouTube ou aqui no Instagram. Muito obrigada e até a próxima semana, então, com mais novidades, né, Carlos? Isso. Obrigada a todo mundo, então, que nos acompanhou e que nos estimula também a pensar, né, Carlos, nesses temas que acho que são super interessantes e intrigantes, né? Ajuda muito a gente. Exato. Até então, muito obrigada. Tchau. Boa Tchau, noite. boa noite.